Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre jurisdição e competência no processo penal. Vocês provavelmente já viram este tema em processo civil, mas nós vamos dar ênfase ao que a gente tem aqui no processo penal, que é o que nos interessa. Então, primeiramente, vamos entender que jurisdição e competência não são sinônimos. Na verdade, a jurisdição ela é una, ela é indivisível e constitui a própria função estatal na aplicação do direito em casos concretos. Mas como forma de administrar a jurisdição, nós temos a competência. Então, a competência ela vem impor limite à jurisdição que vai ser exercida em relação ao que determinar a Constituição e a própria lei infraconstitucional. Para delimitar a competência, a gente verifica que ela vai observar, primeiramente, a natureza da infração penal. Vai verificar que tipo de crime, que tipo de contravenção, qual foi a infração penal praticada. É a chamada competência ratione materia. Também será observada a figura do sujeito ativo, aquele que praticou a infração penal. Porque dependendo da pessoa e da função que ela possa exercer, pode ser que ela tenha ali o chamado foro privilegiado. É a competência ratione persona. Também será classificada a competência levando em consideração o lugar do crime. Então, é a chamada competência ratione loci. A competência, ela pode ser absoluta ou relativa. Será absoluta quando ela for fixada pela Constituição de 88. A competência absoluta, ela não admite qualquer tipo de ratificação ou sanatória. Ou seja, se um juiz absolutamente incompetente julga uma ação penal, todos os atos por ele praticados serão absolutamente nulos. Não serão passíveis de sanatória, de ratificação. Nós temos como competência absoluta, por exemplo, a competência ratione materia e ratione persona. Agora, a competência territorial, por sua vez, é relativa. Então, se não for observada a competência ratione loci, e nenhuma das partes arguir essa inobservância em momento oportuno, aquele juízo que até então era incompetente passa a ser competente. A competência relativa ela pode ser sanada. A incompetência relativa ela pode ser sanada, ela pode ser ratificada. E aí os atos praticados por aquele juízo que até então era relativamente incompetente serão válidos. Então, por exemplo, nós vamos ver que a competência ratione materia para crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, o homicídio doloso, é do tribunal do júri. Vamos imaginar que o crime foi praticado em Duque de Caxias. O homicídio se consumou em Duque de Caxias. Foi praticado e consumado no município de Duque de Caxias. A competência ratione materia é do tribunal do júri. Então, se por um acaso a denúncia for oferecida numa vara criminal comum, que não seja a vara criminal tribunal do júri, nós vamos ter ali uma nulidade absoluta. Agora, se for tribunal do júri, mas, por exemplo, for tribunal do júri de Nova Iguaçu,
quando deveria ter sido de Duque de Caxias. Nesse caso, a incompetência é relativa. Se ninguém arguí-la em tempo oportuno, o juízo da Vara Criminal Tribunal do Júri de Nova Iguaçu passa a ser competente. Como a gente estabelece a competência? Eu vou fazer aqui com vocês, a partir de agora, um passo a passo para se delimitar a competência. E a primeira coisa que você precisa saber é qual foi o crime. Foi um estupro? Foi um homicídio culposo? Foi um crime de trânsito? Foi tráfico de drogas? Qual a infração penal? Verificada a infração penal, você começa a delimitar a competência. E aí você tem que saber que existem justiças, entre aspas, especiais e a justiça, entre aspas, comum. As justiças ditas especiais são a eleitoral, a militar, a trabalhista e a política. A justiça eleitoral tem competência penal. A justiça militar tem competência penal. A justiça política tem competência penal, mas a trabalhista não tem. Mesmo a Justiça do Trabalho sendo competente para processar e julgar habeas corpus que envolva a matéria da jurisdição do trabalho, isso não quer dizer que seja uma competência penal. Então, quando você está diante de uma infração penal e precisa delimitar a competência, primeiramente verifique se este crime é competência da eleitoral. Se não for, verifica se é da militar. Se não for, verifica se é política. Se não for nenhuma dessas três, só tem uma possibilidade: justiça comum. E a justiça comum se divide em federal e estadual. Mas antes da gente ir para a justiça comum, preste atenção, porque aqui eu coloquei nesse slide para vocês os artigos da Constituição Federal, de 88, que trazem a competência penal da justiça eleitoral, da justiça militar. A trabalhista não tem competência penal. E aqui no artigo 52, também a competência penal das justiças, ditas justiças políticas. Então, se você sabe a natureza da infração penal, não é da eleitoral, não é da militar, não é da justiça política, só tem uma possibilidade: justiça comum. E aí, como eu disse, a justiça comum se divide em federal e estadual. Se for competência da justiça comum, vai lá no artigo 109 da Constituição de 88 e observa se este crime se enquadra nesses incisos, e mais esses aqui, do artigo 109. Porque o artigo 109, ele traz um rol taxativo, números clausos, de hipóteses de competência da Justiça Comum Federal. Se não se encaixar no artigo 109, o que sobrou? Justiça Comum Estadual. Então, a Justiça Comum Estadual, ela tem o que a gente chama de competência residual. Tudo que sobrar, o que não for das especiais, o que não for da comum federal, é da comum estadual. É tudo que sobra. Então, recapitulando. Primeiro, verifica se o crime é da competência da eleitoral. Vai lá na Constituição, olha esses artigos 118 a 121. Não é? Vai para o 124 para ver se a competência é da Justiça Militar. Não é?
verifica se é uma dessas hipóteses aqui de justiça política. Não é? Vai no 109 da Constituição. Olha esses incisos, mais esses daqui. Se não for, só pode ser da comum estadual. Não tem outra possibilidade. Bom, dentre os incisos do artigo 109, que nos interessa, porque tratam da matéria penal de competência da Justiça Comum Federal, nós temos os incisos 1, 4, 5, 5A, 6, 7, 9, 10 e 11. E ainda o parágrafo 5º. Dentre esses incisos, eu chamo atenção para algumas pegadinhas. Primeiramente, em relação ao inciso 9. O inciso 9 diz que é competência da Justiça Comum Federal os crimes cometidos a bordo de navios. Navios são embarcações de grande porte. Então, se o crime foi cometido dentro de uma lancha, dentro de um veleiro, não cabe o inciso 9. Porque aqui só entram embarcações de grande porte. Outro cuidado que vocês precisam ter é com o inciso 11. Não é todo crime contra índio que se enquadra nesse inciso 11. Observe se o crime está relacionado à disputa sobre direitos indígenas. Então, eu roubei um índio, eu matei um índio. Não quer dizer necessariamente que eu esteja aqui no inciso 11 do artigo 109 da Constituição. Em relação ao parágrafo 5º, só a título de exemplo, nós temos o caso Marielle. O Procurador-Geral da República, ele requereu o deslocamento da Justiça Comum Estadual para a Justiça Comum Federal, argumentando que o caso Marielle foi um caso de grande violação de direitos humanos. Entretanto, o STJ não aceitou os argumentos. Então, o caso Marielle continua sendo competência da Justiça Comum Estadual, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, onde o crime foi praticado. Bom, 4 observações. Na verdade, observação mesmo é a primeira, as outras são só exemplos. O artigo 109, ele fala de crimes políticos. Nós temos a Lei 7.170, que é de 1983, que trata dos crimes contra a segurança nacional. Esta lei, apesar de, no artigo 30, afirmar que a competência seria da Justiça Militar, o STF já decidiu que esse artigo 30 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Entretanto, esta lei, a partir de 1º de dezembro de 2021, não vai existir mais. Todos os crimes que estavam nesta lei, agora, a partir de 1º de dezembro, estarão dentro do Código Penal, em razão das alterações da Lei 14.197. Essa lei já foi publicada, mas ela ainda está em vacatio legis. Por isso que ela só vai entrar em vigor no dia 1º de dezembro. Então, a partir do dia 1º de dezembro, nós não vamos ter mais uma lei tratando de crimes contra a segurança nacional. Esses crimes estarão dentro do Código Penal. E aí, nós vamos discutir se esses crimes que passam para dentro do Código Penal serão ainda considerados crimes políticos.
Por enquanto, até 1º de dezembro, o que prevalece é que esses crimes são crimes políticos. Mas, a partir do momento em que essa lei for revogada e esses tipos penais passarem a constar no Código Penal, me parece que a gente vai ter aí uma reformulação deste entendimento. Apesar de ser minoritário, eu confesso que eu concordo mais com a doutrina que entende que no Brasil não existe crime político. Existem crimes com finalidade política. Para ter crime político, a gente teria que ter uma lei específica tipificando esse tipo de crime, assim como a gente tem a lei de drogas, assim como a gente tem a lei de tortura. Mas esse entendimento é minoritário, entretanto, com a revogação da 7.170, pode ser que ele passe a ser majoritário a partir de dezembro de 2021. Vamos aguardar. As outras 3 observações são exemplos de empresas públicas federais, de autarquias federais e de sociedades de economia mista. E aí, como eu disse, se não for da competência das justiças especiais, se não for da competência da Justiça Comum Federal, significa que o crime será da competência da Justiça Comum Estadual.